Eu quero saudar a todos que estão conosco para esse momento, em nome de Jesus. É uma alegria saber que você está conectado conosco para adorar o Senhor, para receber a palavra de Deus no seu coração. Que o Espírito Santo mova na sua vida e o abençoe. Eu quero orar. Senhor, muito obrigado por essa hora, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de nós podermos usar esse instrumento para compartilhar a palavra, para estar na presença do Senhor. Espírito Santo, move de uma maneira muito especial, liberando graça e bênção através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler 2 versículos do Salmo 78, onde Asaf, é um salmo de Asaf, ele escreve assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Nós estamos na semana do Dia dos Pais, quando a gente foca especialmente nessa figura tão importante na família, mas também a gente foca a família como um todo, porque o pai apenas é uma peça dessa instituição maravilhosa de Deus que se chama família. E eu estava lendo alguma coisa hoje pela manhã, a história de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi aquela holandesa que escondeu judeus na sua casa durante a perseguição do nazismo. E ela escreveu 2 livros mais conhecidos, eu creio que escreveu outros, mas o mais conhecido é O Refúgio Secreto e o outro é Na Casa do Meu Pai. E nesse livro, Na Casa do Meu Pai, ela conta mais ou menos o histórico da sua família. E ela conta que o seu tataravô foi preso nos dias de Napoleão Bonaparte, porque ele cantou um cântico em que ele exaltava Jesus como rei. E Bonaparte não gostou e mandou prendê-lo, porque ele era um homem de convicções, era um homem de fé. Mas essa convicção e essa fé deste homem influenciou toda a sua família. Depois, o avô de Corrie ten Boom foi aquele que fundou a famosa joalheria onde eles moravam e onde aconteceu toda a história do refúgio secreto. Mas também ali, o avô e o pai de Corrie ten Boom eram homens extremamente comprometidos com Deus. E o avô de Corrie ten Boom fez um propósito de uma vez por semana a família se reunir especificamente para orar pelos judeus. Eles tinham a visão de Israel e aquele homem reunia toda a sua família em torno desse propósito, em torno desta visão, e toda semana a família se reunia e orava em favor de Israel. E aí, quando surgiu a perseguição do nazismo aos judeus, eles não tiveram nenhuma dificuldade de abrir a sua casa para esconder judeus. E foi ali naquela casa que eles construíram o refúgio secreto, um local onde eles botavam os judeus, e os judeus entravam ali quando vinha algum tipo de fiscalização, inspeção, e eles se escondiam ali dentro. E as autoridades não descobriam onde os judeus estavam. E depois disso eles, de noite, procuravam levar essas pessoas para o interior do país ou até para países estrangeiros, para que eles fugissem definitivamente da perseguição do nazismo e muitos deles da morte. Mas também que nos é dito no livro que um dia, infelizmente, as autoridades pegaram os judeus e prenderam o pai de Corrie ten Boom, prenderam Corrie ten Boom, prenderam a sua irmã Betsy, né? O pai e a irmã morreram na prisão dos nazistas e ela miraculosamente foi salva, foi liberta. Até ela nunca entendeu como que ela foi liberta. Um dia simplesmente disseram que ela saísse da prisão e ela saiu, e então ela começou o seu ministério, que foi tão abrangente, tão abundante, para contar aquilo que aconteceu naquele tempo ali na Holanda e em toda a Europa.
Mas o que eu quero destacar aqui exatamente é a importância do pai. Na família de Corrie ten Boom, a figura principal era o pai. E como nós estamos na semana do Dia dos Pais, com certeza é tão importante a gente focar um pouquinho a respeito dessa figura tão importante, que tem um papel preponderante dentro da família. E convenhamos, nós vivemos hoje uma crise de paternidade. Infelizmente, muitos pais não têm mais entendimento ou simplesmente são negligentes com respeito à sua tarefa e responsabilidade e não mais cuidam da sua família, não mais são sacerdotes da sua família, não mais influenciam a sua família com o Evangelho, como o Senhor gostaria que acontecesse e como na família de Corrie ten Boom aconteceu. Aqui no nosso texto, o salmista Asaf, ele diz: o que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram. Então, Asaf está se referindo ao histórico de Israel, de como viviam as famílias em Israel. E ali, os pais normalmente assumiam o seu sacerdócio e compartilhavam a palavra de Deus, compartilhavam as verdades de Deus, compartilhavam os mandamentos que o Senhor havia deixado para os seus filhos, para os seus descendentes. Se nós formos, por exemplo, para Deuteronômio, no capítulo 4, é um trecho assim muito importante, onde Moisés está repetindo a lei, as tribos que estão já assentados próximos ao Rio Jordão, prontos para entrar na terra de Canaã, mas antes, Moisés reúne ali os líderes de todas as tribos para lhes levar ou para lhes recapitular verdades tão importantes que já haviam sido ensinados ou deixados em tempo anterior. E no capítulo 5, ou no capítulo 6, desculpe, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas portas. Veja a ênfase que foi dada aqui com respeito da importância de levar a palavra de Deus adiante, de compartilhar esta palavra. Aí, especialmente essa tarefa é do pai, é do sacerdote, é do líder da casa e da família. E aqui há uma intensidade nesse compartilhar. Há, de fato, uma colocação da urgência e da importância de todos os pais cumprirem essa tarefa para justamente deixarem aos filhos um ensinamento que vai marcá-los e que lhes permita, de fato, desde novos, entregarem a sua vida ao Senhor e também andarem na presença desse Deus Todo-Poderoso. O que ouvimos e aprendemos, diz o texto, e o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Então, eu acho que isso é extremamente importante de compartilhar isso. E eu sempre compartilho, eu creio que uma referência muito interessante nas Escrituras de um pai que levava a sério essa responsabilidade se chama Jó. Creio que todos conhecem a história de Jó, aquele homem que sofreu terrivelmente. Mas antes dele passar por essa experiência, a palavra fala a respeito dele
no capítulo 1, versículos 4 e 5, os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Sabe, é um texto que me impressiona. A visão de Jó e a responsabilidade na vida de Jó de compartilhar isso. Porque o texto diz que ele chamava os seus filhos para santificá-los. De fato, ele ministrava os seus filhos. Fazia uma rápida ministração para ver se eles eventualmente tivessem pecado, ou como diz aqui, blasfemado contra o Senhor, para levá-los ao arrependimento, para que eles colocassem a sua vida novamente no altar do Senhor. E ele também sacrificava. O sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo. Era cordeiros que eram sacrificados, e o sangue apontava para o sangue de Jesus, que seria derramado para perdoar. E Jó, ele sacrificava para que o pecado eventual dos seus filhos fosse coberto pelo sangue e esses filhos fossem perdoados pelo Senhor. E o texto diz, Jó fazia isso continuamente. Era algo normal na vida dele constantemente, até que ele passou por todos os flagelos que o livro nos conta na sequência. Mas aqui nós vemos um pai consciente da sua responsabilidade e um pai responsável diante de Deus em cumprir o seu papel, em ministrar os seus filhos, em abençoar a sua casa da melhor maneira possível. Por isso, nessa semana em que nós estamos na Semana dos Pais, eu creio que é um exemplo sobre o qual nós temos que meditar. Temos que olhar para a nossa própria vida e ver como nós estamos lidando com a nossa família, qual o nível de cuidado que nós temos para com os nossos filhos, quanto nós oramos pela nossa casa, enfim, como nós exercemos o nosso sacerdócio como cabeças, como líderes da nossa casa e da nossa família. Também, Provérbios, Salomão, ele fala alguma coisa a respeito disso. Provérbios capítulo 6, há uma palavra de Salomão, também sobre essa responsabilidade. Capítulo 6, versículos 20 até 23, diz, meu filho, guarde o mandamento de seu pai, e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, esta instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. E quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Que linda essa colocação, não é verdade? Quando o sacerdote do lar entende o seu papel e cumpre plenamente esse papel, olha só, diz aqui, o mandamento é lâmpada. Quando a palavra de Deus é ministrada pelo Pai, ele está acendendo uma lâmpada, uma luz, apontando o caminho aos filhos para que eles caminhem pelo caminho certo, para que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, para que eles não tropecem em alguma pedra, mas tenham clareza a respeito da vontade do Senhor para as suas vidas. Diz, é lâmpada, e a instrução é luz. Quanto mais pessoas forem instruídas, quanto mais os filhos forem instruídos, mais forte a luz vai brilhar. Com maior facilidade os filhos perceberão o caminho e poderão andar por ele
servindo ao Senhor da forma como o Senhor deseja. E ainda diz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Às vezes tem que haver a repreensão, tem que haver a correção. E Salomão diz que essas repreensões da disciplina são o caminho da vida, porque vão impedir que os filhos caminhem rumo à morte, se afastem de Deus e enveredem por caminhos tortuosos que desagradam a Deus e cujo final é horrível. Deus não quer isso. E por isso, essa palavra exatamente nos aponta a respeito desta verdade. Também no capítulo 4 de Provérbios, de 1 a 4, diz: filhos, escute a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Não é lindo isso? Então, a importância do pai cumprir o seu papel, a sua tarefa de ensinar os seus filhos. O pai me ensinava e me dizia que o seu coração, filho, retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Os nossos ensinamentos são ensinamentos que transmitem vida, que vão levar os nossos filhos a estar cada vez mais conectados com Jesus, estar cada vez mais dependentes de Jesus, cada vez mais buscando o Senhor para as suas vidas, para poderem ser guiados pelo Espírito e para poderem andar no caminho que satisfaz e agrada o coração do Senhor. Voltando para o nosso texto, aqui no Salmo 78, o versículo 4 diz: não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor, porque Ele é digno de ser louvado, porque o que Ele faz, só o Senhor pode fazer. E isso naturalmente extrai, arranca do coração daqueles que creem louvor e adoração e reconhecimento pela grandeza do Senhor e por aquilo que esse Senhor faz. Outra coisa que aqui fala é, e o seu poder, e o seu poder. Como é importante os pais transmitirem aos filhos a respeito da grandeza do Deus que serve. O Senhor é um Deus todo-poderoso. E quanto mais essa verdade for ensinada, quanto mais os filhos absorverem esse conceito e essa verdade, mais a sua fé será consolidada, mais fortes eles ficarão para seguir esse Senhor, porque entenderão cada vez mais e melhor de como o Senhor é maravilhoso. Lá no Salmo, lá no livro de Isaías, no capítulo 40, nós temos algumas colocações onde Deus usa figuras do nosso dia a dia para tentar trazer assim um entendimento maior e melhor para nós, ao lermos a respeito da grandeza desse Deus. Por exemplo, no versículo 12, ele diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas? Aqui diz que as águas que existem no universo cabem na concha da mão do Senhor. Você pode imaginar a grandeza do Senhor? E diz: e tomou a medida dos céus a palmos. Deus mediu todo esse vasto universo a palmos, para dizer que para o Senhor não há impossíveis. E diz: e na terça parte de uma vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança. É fantástico. Então, uma forma de tentar mostrar o poder de Deus. Porque quando os filhos entenderem o poder do Deus que serve, eles vão confiar
e vão recorrer ao Senhor na hora da necessidade e da angústia, e vão ser socorridos pelo Senhor, porque vão ter fé para crer na interferência de Deus nas suas demandas e nas suas necessidades. Ok? Também fala um pouquinho adiante aqui, ainda no capítulo 40, com quem vocês vão me comparar, diz o Senhor. A quem eu seria igual, diz o Santo. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então, agora o Senhor fala das estrelas. Quantas estrelas tem no céu? Esses dias eu vi algo que me impressionou, que em 2018, os cientistas com telescópios muito poderosos vasculharam o universo e chegaram à conclusão de que no mundo existem 10 sextilhões de estrelas. É isso mesmo, 10 sextilhões de estrelas. Sinceramente, eu nem imagino o que significa isso. Mas a ciência, não são cristãos. Cientistas chegaram a esta conclusão. E 2021, com telescópios mais potentes, disseram que talvez tenha 3 vezes mais do que isso de estrelas no universo. Gente, isso aponta o quê? Aponta para o poder do nosso Deus. E aqui diz que todas elas estão bem contadas. Nenhuma delas foge do conhecimento de Deus. Deus sabe exatamente cada uma dessas estrelas e cuida delas. Cada uma tem o seu curso neste vasto universo. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Eu digo a vocês, vale a pena confiar nesse Senhor. Sabe, às vezes a gente não confia porque não tem o entendimento, o conhecimento sobre a grandeza do nosso Deus. Por isso, aqui no Salmo 78, que eu peguei como base, Asaf, ele comenta a importância dos pais falarem a respeito do poder de Deus, das maravilhas que ele fez. Porque tudo isso vai consolidar a fé, vai ampliar o entendimento sobre a grandeza de Deus e vai ser instrumento para aproximar os filhos desse Deus e levá-los realmente a entregar-se completamente nas mãos desse Senhor e viver para o seu louvor e para a sua glória. Então são coisas que precisam ser compartilhados aos nossos filhos. E aqui ele fala das maravilhas que fez. Eu creio que a maior maravilha que Deus fez foi a obra da salvação. Não tem nada que se compare à obra da cruz. O Deus vivo, o Santo, espontaneamente decidindo abrir mão da glória, ser introduzido neste mundo, tornar-se homem como qualquer outro, para poder tomar sobre si a culpa e o pecado de todos e gerar salvação para a raça humana. Essa, com certeza, foi a coisa mais maravilhosa que já aconteceu, porque hoje, pela fé em Cristo Jesus, toda e qualquer pessoa encontra perdão para os seus pecados. Hoje, pela fé em Jesus Cristo, cada um encontra reconciliação com o Pai. Hoje, pela fé em Jesus Cristo, cada um se torna filho e herdeiro do Senhor. Eu pergunto, coisa mais maravilhosa do que esta? Este é o grande amor de Deus, que Ele manifestou para conosco, dando o seu Filho exatamente para nos reconciliar, para nos resgatar, para nos salvar, para nos reaproximar do Pai, para que possamos andar na sua companhia e na sua dependência todos os dias da nossa vida. Isso, com certeza, é coisa linda e maravilhosa. Então, como é importante as gerações conhecerem o Senhor. É isso que o salmista diz, né? Não as encobriremos a seus filhos, contaremos a geração vindoura.
Essa é uma tarefa extremamente importante, sublime, necessária, que os pais compartilhem à próxima geração tudo aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor fez por eles, para que, por sua vez, aquela geração a qual eles compartilharem, façam o mesmo com a sua próxima geração. E assim, a palavra de Deus, ela seja compartilhada de geração em geração, e Jesus seja conhecido de geração em geração, e haja relacionamento com esse Senhor de geração em geração, e consequentemente a salvação alcance todas essas pessoas. O texto diz: o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Que de fato, primeiramente os pais, porque nós estamos na semana dos pais, mas que a mãe, qualquer familiar, nós entendamos a importância de passar para a próxima geração aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus significa para nós, para que essa próxima geração também conheça Jesus, se relacione pessoalmente com Ele e receba a salvação, e assim sucessivamente, para que mais e mais pessoas conheçam esse Deus, creiam nele e sejam salvos. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amém. Eu quero orar, pedir que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família de uma maneira muito especial. Senhor Deus, como é linda a tua palavra, onde o salmista Asaf nos desafia a compartilhar às gerações seguintes aquilo que Deus fez, para que não fique oculto a eles a grandeza do Senhor, nem aquilo que Deus é e o que Deus faz. Por isso, Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco. Deus, que a tua bênção alcance a cada um. Pai, que no coração de cada um haja esse desejo de fato ser instrumento de Deus para abençoar. Porque isso, Senhor Deus, é vital para que o Evangelho prospere, para que o nome de Jesus se torne conhecido ali adiante, e mais pessoas venham a se render a Ele, venham a servi-lo e sejam também testemunhas do amor, da salvação e da grandeza deste Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém.